Chegamos, né? Mais um domingo, mais um dia que o Senhor nos dá, nos deu e fez. E esse não é qualquer domingo, é um domingo especial. Nós já estamos em plena Copa e a gente está aí a caráter, se sentindo brasileiro, com a alegria de saber e o alívio de saber que a gente ganhou o jogo de abertura. Não foi fácil, mas parece que todo brasileiro hoje tem respirado assim, aquele suspiro, né, profundo. Bom, pelo menos o primeiro já foi, né? Enfim, a gente não está muito seguro, né, do que vai acontecer daqui para frente. Tem alguns problemas, a gente pôde ver lá que precisa arrumar algumas coisas em casa, mas é um dia de cada vez, um jogo de cada vez, assim como a nossa vida. E eu gostaria de convidar vocês para ficar de pé e nós vamos ler a palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 8, versículos 8 a 11. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Eu gostaria de convidá-los a ler juntos novamente esse texto. Vamos começar no versículo 8, o slide anterior, dessa vez todos juntos. Vamos lá? Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Senhor, abençoa aquela palavra que o Senhor soprou e transmitiu para nós através de muitos servos teus ao longo de muitos anos e que chegou até nós, para a nossa edificação, para a nossa transformação, para a bênção da nossa vida. Assim oramos, pedindo ajuda do Espírito Santo. Amém. Podem sentar. O tema de hoje e nós vamos sair um pouquinho da série de Atos nesse domingo e domingo que vem. Eu queria falar um pouquinho sobre o propósito das tribulações. E na semana passada, um amigo meu me mandou esse texto, que muito me abençoou. É um texto que eu conheço já, muitos de vocês já leram, mas chegou para mim numa hora que eu precisava ouvir e meditar nele. E ele tem estado no meu coração, e eu gostaria de compartilhar com vocês aquilo que Deus tem falado comigo através da sua palavra que foi lida. A pergunta que eu fiz aí como subtítulo é: quando vamos aprender? Ou quando aprenderemos? Quando aprenderemos? E a primeira coisa que eu queria falar tem a ver com o que nós talvez destacamos como o fato mais incrível desses primeiros 3 dias de jogos da Copa do Mundo.
E se eu perguntar para você o que é que foi mais extraordinário nesses 3 dias, que jogo mais surpreendeu a gente, a resposta vai ser Holanda e Espanha. E eu queria começar por isso. Lembrando que nós lemos aí no texto algo que é bem interessante, que as tribulações nos empurram para regiões muito além das nossas forças. O texto da palavra de Deus, Paulo está dizendo no versículo 8 que as tribulações chegaram ao ponto que ele não tinha referência na experiência dele capaz dele ter o sentimento de que as coisas estavam sob controle. Pelo contrário, foi a tal ponto que ele simplesmente perdeu qualquer possibilidade de esperança. Eu acho que essa foi a experiência do Casillas, né? Um goleiro super experiente, com mais de 150 jogos internacionais pela seleção, alguém que é considerado um dos melhores goleiros do mundo, da seleção que é campeã mundial, a última campeã mundial, 2 vezes ganhou a Eurocopa. Enfim, todo mundo achava que a Espanha ia passar, não com muita facilidade, mas passar com uma certa facilidade pela Holanda. E à medida em que os gols foram sendo feitos, se você acompanhou o jogo todo, pelo menos viu os gols, era claro a percepção na expressão dos jogadores da Espanha, especialmente do goleiro, que havia assim uma profunda sensação de incapacidade, de não poder fazer nada para reverter aquele quadro e uma perplexidade pelo que estava acontecendo. Não só nele, goleiro, o seu time, mas os torcedores da Espanha, que estavam em grande número no estádio, e um país inteiro que assistia pela televisão aquele jogo. Momento de grande perplexidade, porque ninguém imaginava que ia acontecer aquilo. As tribulações, elas nos empurram para essas regiões da nossa experiência de vida que estão além da nossa imaginação, além das nossas forças, além daquilo que a gente tinha como expectativa. Nessas horas, não adianta o conhecimento, as nossas habilidades, a nossa experiência não segura, os amigos e a família não resolvem, o controle das emoções entra em colapso, porque Paulo usa a palavra aí, desespero. Eu desesperei da minha própria vida. Todos nós já vivemos e provavelmente vamos ainda viver situações assim, que envolvem a nossa vida pessoal, a nossa vida familiar. Pessoalmente, há uns meses atrás, de uma maneira que eu não esperava, assim, em casa, num acidente doméstico que não precisava ter acontecido, eu fraturei o meu pé direito. E a minha vida, naquele momento, ela tomou um rumo que eu não esperava. Eu fiquei dormindo e vivendo com um RoboFoot durante várias semanas, pelo menos 3 semanas. Pela primeira vez eu tive que dormir com um pé, que tinha um peso nele, o meu pé direito, e de manhã eu acordava com a perna esquerda toda assim, cortada e machucada, porque aquele negócio grande, eu descobri que eu tinha que pôr uma meia, me proteger, pôr um travesseiro, alguma coisa assim. Ou seja, a minha vida mudou. Eu não pude trabalhar, eu ficava em casa, eu me sentia indefeso. Coincidiu que a Cláudia estava fazendo uma viagem de 2 semanas e não estava em casa, eu tive que mudar e viver na casa da minha irmã e do meu cunhado durante alguns dias, dependendo. Minha companheira foi a sogra, da minha irmã, a dona Dulce, que tem 90 e poucos anos, e ela também é a pessoa que ficava em casa junto comigo. Então eu entrei num mundo que eu não conhecia. Não foi fácil. Mas, ao mesmo tempo que eu estava lidando com uma dificuldade, uma limitação física que eu nunca tinha experimentado antes, algo também estava acontecendo na minha vida que envolvia o meu ministério, a igreja e a minha liderança pastoral aqui. A gente estava lidando com a possibilidade de perder gente importante da nossa equipe ministerial. Era ainda uma fase em que eu estava carregando isso e vivendo isso numa dimensão mais pessoal, já lidando com a coisa,
mas foi tudo junto, né? E aquilo então foi, à medida em que eu estava lidando com as minhas limitações físicas, também eu estava lidando com uma situação séria e crítica que envolvia a nossa igreja, com impacto que podia ser um impacto muito grande, e de fato esse impacto aconteceu. Não somente eu fui envolvido nessa situação, mas também a liderança da igreja, os presbíteros da igreja, que estão começando a trabalhar juntos agora a partir de dezembro. Tivemos 3 ou 4 reuniões mensais no ano, e ainda aprendendo a trabalhar junto, a conversar sobre a igreja, a pensar no futuro da igreja. Nem tivemos tempo de desenvolver essa unidade assim, prática, de estar juntos, de fazer coisas juntos. É tudo muito novo. E, de repente, a liderança, os presbíteros das igrejas foram assim, desafiados com um problema que não é daqueles problemas que a gente enfrenta na primeira lição da igreja. Já é um problema que a gente enfrenta no curso avançado da igreja. No entanto, lá estávamos nós, lá estavam eles. Os líderes de PG, os líderes de jovens, a área de música da igreja. Então, aquilo que começou como uma surpresa, que me deixou perplexo, foi crescendo, crescendo, crescendo. E hoje nós, como igreja, vivemos um momento em que a gente olha, e talvez alguns de vocês que estavam desde o começo, que já viveram a nossa primeira crise, talvez tenham chegado à conclusão, mas essa foi a maior de todas. Alguns que chegaram para a nossa igreja, são novos aqui, e pensaram, puxa, está tudo tão redondo, tudo funcionando tão bem, nossos filhos estão felizes. Que bom que eles estão felizes, alguém precisa ficar feliz. Os nossos filhos. Mas assim, nós estamos vivendo, e você chegou aqui e pensou, talvez vindo de uma situação que foi complicada, da igreja que você saiu, e você pensou que tinha chegado numa igreja que era assim blindada, era assim especial, e que os problemas eram normais, pequenos, mas nada muito grave, nada muito grande. E você, de repente, se encontrou numa situação que fala assim, não de novo. Puxa vida, eu já vi isso em outro lugar, de outra forma, e assim você ficou perplexo. Porque nada indicava, no contexto que você encontrou aqui, que um problema dessa natureza pudesse acontecer. A palavra tribulação vem de um verbo que significa pressão, pressionar. E ela é a palavra apropriada para descrever esses momentos da nossa vida pessoal, familiar, ou até como igreja, como comunidade. É quando as coisas... a gente fala assim, será que podem cair 3 raios no mesmo lugar, um atrás do outro? Eu afirmo a vocês que pode. Quando você acha que você já levou uma bordoada, vem outra, e vem outra, e vem outra. Mas essa é uma experiência que é humana. Todos nós vivemos situações assim. Paulo ficou desesperado. Paulo era uma pessoa resiliente, ele era perseverante, era um homem comprometido, focado, e, no entanto, ele se encontrava numa situação na Ásia, que é o lugar, talvez, onde o ministério dele foi mais bem sucedido, onde pessoas eram curadas, levavam um lenço, né? E já havia curas, né? O evangelho se espalhou por toda a província da Ásia, que envolve hoje a Turquia e outros países ao redor. Foi uma época de grande resultado. Aliás, o pastor Marcos Amado pregou aqui há 3 domingos atrás. Se você não teve a oportunidade de ouvir essa mensagem, ela está disponível no nosso site. Eu recomendaria a todos que tivessem a oportunidade de ouvir, porque ele fala exatamente sobre esse momento incrível do ministério de Paulo, quando ele já escreve para a igreja de Roma dizendo que pretendia visitá-los na plenitude da bênção de Cristo. E, no entanto, depois disso, ele passa por uma série de situações e chega em Roma preso, depois de um naufrágio, picada de cobra, preso, açoitado, etc., na plenitude da bênção de Cristo. Então, às vezes, a gente passa por situações que vão do céu, com perdão da expressão, ao inferno. Ou seja, quando tudo está muito bem e, de repente, está tudo muito mal. E isso exerce sobre nós uma pressão imensa. E algumas dessas situações são
de uma pressão de tal ordem que a gente sente aquilo que Paulo sentiu, ou de alguma maneira parecido, análogo. Eu não sei o que fazer nessa situação. E eu posso garantir a vocês que esse pastor que está pregando aqui na frente se sentiu assim. Mas há uma outra coisa que a gente encontra aí no texto. Isso está no versículo 9. E Paulo diz, o que diz? Para que? Exatamente. Versículo 9 diz, para que não confiássemos em nós mesmos. E essa fotografia, tem várias que saíram sobre o goleiro, como ele foi perdendo a sua autoconfiança. Teve um momento em que ele foi matar uma bola, e a bola escorregou. Ele estava tão inseguro, isso já era no quarto gol, se não me engano, que ele sofreu. E essa foto demonstra como ele se sentia. E é interessante porque alguns dias antes ele fez declarações, né, que mostravam que ele estava seguro, né, da capacidade da seleção da Espanha de realmente estourar, né? E pode ser que eles deem a volta por cima. Mas as tribulações nos forçam a abandonar a autoconfiança. E aí essa pergunta, quando é que a gente vai aprender? Porque às vezes a gente chega numa situação, e aqui agora falando sobre a igreja, quando você tem uma estrutura, né, um lugar tão gostoso como esse que Deus nos deu, que é tão prático, que a gente chega aqui, está tudo mais ou menos pronto, né? Voluntários já montaram no dia anterior som, imagem. As classes estão identificadas, há equipes que cuidam das crianças e se preparam para isso. A gente que prepara o material com antecedência, manda para o pessoal, né? Pessoas se preparam, você chega na classe, pega o seu filho, você chega aqui de manhã, tem um café, tem um chá, tem algumas coisinhas que, mais do que o chá, o café e os salgadinhos, ou as coisas doces que estão aí, aquele momento de poder conversar com as pessoas é gostoso. Isso a propósito, são valores nossos. Não é simplesmente para providenciar um ambiente gostoso, é porque isso reflete os valores que nós temos e queremos praticar. Mas, muitas vezes, o que acontece na nossa vida é que nós temos a tendência de colocar nossa confiança em nós mesmos e nas coisas que nós somos capazes de produzir e de fazer. E não temos muita paciência quando as coisas não funcionam como a gente queria que elas funcionassem ou a gente planejou que elas funcionassem. E assim, a nossa autoconfiança ela é projetada nas circunstâncias que a gente não consegue controlar. E as circunstâncias mudam. E às vezes nós não controlamos pessoas, nós não controlamos resultados. E isso é tudo projeção de quem nós somos, de quem eu sou, que eu quero confiar naquilo que eu sou capaz de fazer. E controlar tanto, vamos dizer, o desenho, o processo e o resultado. Mas Deus manda as tribulações para a nossa vida. Deus nos leva a momentos de tribulação. E a gente sabe disso pelo próprio apóstolo Paulo, que certa vez pediu para Deus remover da vida dele um tal do espinho na carne. E ele chama mensageiro de Satanás, que foi enviado para me esbofetear. Porque Paulo tinha tantos privilégios, ele tinha acesso a tanta informação, ele tinha recebido tanta revelação, e estava sendo tão usado por Deus, que é a coisa mais fácil ele confiar naquilo que ele tinha recebido, como se fosse dele, como se fosse algo que ele controlasse.
E Deus falou para ele, eu não vou tirar esse espinho. Você vai ter isso na sua vida, porque você precisa aprender uma coisa, que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ele diz, para que eu não me orgulhasse, ou não me ensoberbecesse, na outra versão. As tribulações, então, elas nos forçam a chegar num ponto da nossa experiência de vida que a gente tem que abandonar a autoconfiança. E é uma das coisas mais difíceis que a gente pode fazer. Quando você sente que você chegou no fim da linha, no fundo do poço, e realmente não tem nada que você possa fazer para controlar. O que já aconteceu, já aconteceu. E o que vem a acontecer também você não controla. E é nesse momento que Deus, e isso é graça, pela sua graça nos leva àquele ponto em que a gente entrega os pontos. Quando a gente vai aprender que isso é bom, que essa é a maneira como Deus trabalha conosco. O Deus quer nos ensinar como gente, como pessoa, como família, como igreja, que nossa confiança não pode ser depositada num esquema, num programa, no que tem de bom, no que funciona, em pessoas, nos pastores, na liderança. Além disso, versículo 9 ainda, Paulo, em seguida, ele fala que para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Há muita especulação sobre qual seria essa tribulação tão grande que Paulo cita aqui, né? Não queremos que vocês desconheçam as tribulações, e numa outra versão, a natureza da tribulação que nós sofremos na Ásia. É possível que ele já tivesse uma ideia, né? Ele não menciona, há várias possibilidades, a gente lê e estuda sobre isso, mas eu gostaria de sugerir, talvez, que essa tribulação maior tenha a ver com alguma doença que não se curava, né? E tem alguns indícios no Novo Testamento e algumas cartas de Paulo, nessa carta inclusive, de que ele tinha uma afecção, ele era afetado por algo físico que ele não conseguia se livrar daquilo, né? E chegou a um ponto, num determinado momento do ministério dele lá na província da Ásia, que ele chegou à conclusão de que ele não apenas não seria curado, mas que ele iria morrer, que não tinha mais possibilidade de esperança de vida. Foi assim que ele se sentiu, desesperei da minha própria vida. E aí é nesse contexto que ele diz, para que nós não confiemos, né, perdemos a esperança na própria vida, mais leve. São instrumentos importantes que nos ajudam, mas nada substitui a dependência de Deus. Por que as tribulações nos levam a depender de Deus? Porque Deus é o único que é capaz de nos livrar do último inimigo, que é a morte. O pior que pode nos acontecer sempre é morrer, né? Mas para nós, a morte não é uma sentença de separação eterna de Deus, o Criador. Para nós que estamos em Cristo, a morte representa o primeiro passo na direção da ressurreição. É o final de uma etapa da vida aqui na Terra e a introdução daquela vida que nós aguardamos, que é a vida eterna. Então, o único que pode realmente tem o poder suficiente para nos sustentar na hora da tribulação é Deus, porque Ele é o único que é capaz de ressuscitar mortos e nos livrar da morte. E o texto continua dizendo, Paulo dizendo, não somente Ele nos livrou, versículo 10, Ele continuará nos livrando de tal perigo de morte, e nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Ou seja, presta atenção nessa esperança, nessa frase do texto anterior, que Deus colocou a nossa sentença de morte. Sentença
de morte. Essa é uma frase muito forte. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte. Quando Paulo orou e confiou que Deus ia curá-lo, é como se Deus tivesse falado para Paulo: Paulo, eu não vou te curar. E se eu te curar, você vai morrer. Você está a caminho da morte. Então Deus confirmou no coração de Paulo, naquelas circunstâncias, de que ele ia morrer. E ele vivia com essa sentença sobre ele: eu vou morrer. Aliás, não sei se vocês se lembram, quando Deus falou com Ananias, lá, né? E quando Paulo estava cego, ele falou: Ananias, vai lá orar pelo Paulo. Eu falei com ele, e eu vou mostrar para ele enquanto importa padecer pelo meu nome. No chamado de Paulo, Deus já comunicou a Paulo: Paulo, você foi um perseguidor, mas agora você vai saber quanto importa sofrer pelo meu nome. No chamado dele, ele já recebeu essa notícia de que não ia ser fácil. E agora, nessa altura, ele já sabe que ele vai morrer. Deus já falou para ele: você vai morrer. Mas eu sou aquele que sou capaz de ressuscitar os mortos. Então eu vou te livrar, eu vou continuar te livrando. Mas quando chegar a morte, você vai experimentar a ressurreição. E é por isso que Paulo disse: eu posso dessa forma viver com esperança. Temos colocado nele a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. As tribulações, elas têm essa finalidade de nos levar a abandonar a nossa autoconfiança e nos levar a depender somente de Deus. A pergunta é: quando aprenderemos? Quando pararemos de olhar, de esperar de programas, de pessoas, de estruturas, daquilo que a gente produz, e coisa boa para Deus, com a boa motivação, mas quando nós vamos aprender a colocar Deus como a única fonte de satisfação plena da nossa alma? Começando por mim, eu acho que na medida em que a gente aprende a depender dessa forma de Deus, desejar a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, nós vamos sofrer, sim, o sofrimento vai existir na nossa vida, mas nós vamos sofrer com resultados positivos na nossa vida. Nós vamos ficar menos, a nossa perplexidade vai dar lugar à confiança, à esperança. Nós vamos ficar menos presos nas causas e nas circunstâncias. Nós vamos começar a olhar mais para Deus e colocar nele a nossa esperança e esperar dele o nosso futuro. Uma outra coisa que as tribulações fazem, e voltando ali, essa imagem do menino na praia dá bem essa vamos dizer assim, perspectiva. Porque aqui você não tem nenhuma das arenas que foram construídas. Todos aqueles parafernália tecnológica, é impressionante, né? E olha, gente, é Brasil, hein? Está lá, custou uma fortuna, mas está lá. Né? Alguns não estão 100% prontos, mas na maioria está funcionando bem. E é muito bonito. Você já viu aquela foto do vestiário com cada armáriozinho com o nome da pessoa, né? Tudo perfeito ali, o chão brilhando, tudo assim. Já pensou você entrar numa situação dessa perfeita, tudo em ordem, a melhor dieta, preparação, fisiologista, médico, tudo, treinador. Você entra ali, teoricamente, no auge. Mas esse menino está lá. Ele sozinho, com a bola, brincando, descuidado, curtindo, no meio da criação de Deus. Para mim, essa é a fotografia da simplicidade que é depender de Deus. A gente poder se livrar. O escritor de Hebreus diz que a gente tem que se livrar de todo o peso e do pecado que nos assedia.
que a gente carrega esse peso, a gente é como Davi, né, que foi pregado aqui pelo Giovaldo, né, que Saul queria que Davi fosse lá contra o gigante com a armadura. Mas Davi falou assim: não, eu vou na dependência de Deus. E é isso que Deus quer produzir na nossa vida, por isso que Ele permite que a gente atravesse tribulação, que a gente sofra pressão, que a gente chegue em momentos da vida em que a gente não tem saída e não entende o que está acontecendo. Enfim, Deus fala assim: ó, olha para mim. Abandona a sua autoconfiança. Abandona a confiança nas circunstâncias, nas pessoas, nos resultados, no programa, naquilo que você é capaz de fazer. Eu sou aquele capaz de te livrar do pior, que é a morte, e continuar te livrando, e continuar te dando esperança para viver um dia de cada vez, porque esse meu livramento vai acompanhar você. E no dia em que você passar daqui, você vai experimentar aquilo que eu preparei para você. E por último, sim, agora sim, as tribulações nos aproximam uns dos outros. Quando eu entrei ali, eu encontrei a Marta. A Marta tinha uma bengalinha, está lá a bengalinha do lado dela. Antes de ter que usar muletas e usar uma coisa que, graças a Deus, não estou usando mais, eu não tinha nenhuma noção, e vocês aqui vários já tiveram essa experiência, eu nunca tinha tido, do que significa ter problemas de mobilidade. Eu não tinha ideia do que isso representa. Eu não tinha ideia de como falta, né, nos lugares que a gente vai comprar, assim, passear, em todos os lugares que a gente anda, na calçada. Você já tentou andar numa calçada torta? Aliás, que calçada que é reta aqui em São Paulo? Você já tentou andar numa calçada torta de muletas? Com um RoboFoot, ou seu pé já sem aquela bota, mas com dor, com limitação. Já tentou andar? E você tem que ir para a rua, porque na calçada não dá para andar. Né? Então, coisas que a gente só vai perceber quando a gente passa pela mesma coisa. A Marta vive, faz parte dela esse apoio, né? Ela aprendeu, é o suporte de sempre. A condição dela é permanente. A minha condição foi temporária, mas me ajudou a entender o que as pessoas que têm problema de mobilidade atravessam. Toda vez que a gente passa por uma situação de dificuldade, de sofrimento, isso nos ajuda a entender uma parte que a gente não entendia das pessoas. A ter mais uma experiência e universalizar um pouco mais o nosso coração, a nossa sensibilidade. Eu me lembro quando eu fiquei viúvo, com 3 filhos adolescentes e jovens, eu acho que eu já contei essa história aqui, uma irmã lá da igreja me ligou para orar, e o marido tinha abandonado, ela estava criando, tinha uma filha só, adolescente também, e ela, no telefone, falou assim: pastor, está tão difícil criar a minha filha adolescente sem um pai, sem alguém para me ajudar. Ela está naquela fase difícil, etc. e tal. E aí, na hora em que ela começou a falar sobre isso, sem nenhum preparo, sem nenhum aviso, eu comecei a chorar. Lágrimas começaram a correr dos meus olhos, assim, do nada. E eu orei por ela, pelo telefone, mas eu posso garantir para vocês que aquela oração que eu fiz naquele dia era diferente de todas as outras orações que eu fiz com pais de adolescentes no meu ministério. Porque eu sabia o que ela estava dizendo. Eu estava na mesma situação. E assim é. Os sofrimentos comuns nos aproximam. As situações que a gente passa junto faz a gente se aproximar ou se afastar. Quando o Espírito Santo trabalha, isso nos aproxima. Mas quando o Espírito Santo não está no controle, isso pode nos afastar. E é por isso que o escritor de Hebreus disse: não abandoneis a vossa congregação, como é costume de alguns. Aliás, esse é um fenômeno dos nossos dias, e não é novo. Está lá no Novo Testamento. Que quando a gente encontra um problema, a gente às vezes acha mais fácil escapar do problema, geograficamente,
presencialmente, mas o problema vai com a gente. Leia o Salmo 55 e vai ver. E o salmista diz, não adianta, eu gostaria de voar com asas como pássaros e ir lá longe, mas não faz mal, o problema vai comigo. Vai comigo. Ele está aqui dentro. E, por outro lado, é nessa hora que a gente aprende que nós somos da mesma natureza, e nós temos a mesma essência. E isso nos aproxima, isso nos torna uns perto, nos leva uns para nos aproximar dos outros. E a igreja é, e nós temos estudado isso aqui, essencialmente uma comunidade. Não é uma organização, não é um programa, não é algo que funciona e acontece durante 1h30 num domingo só. Isso aqui é uma expressão da igreja, mas a igreja são pessoas. Nós vamos viver a eternidade com o Pai. Nós estamos simplesmente numa caminhada, numa jornada que nos leva para a casa do Pai, para Jerusalém Celestial. Aqui não é o nosso destino final. Nós estamos sendo treinados, estamos aprendendo, estamos sendo discipulados por Jesus para algo infinitamente melhor. Mas se vamos viver assim no céu, Jesus quer que nós comecemos a experimentar isso aqui na terra. Outra coisa que nos aproxima são as consolações compartilhadas. Versículos 3 a 5, Paulo está dizendo, bendito seja, no mesmo capítulo nós não lemos, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos consola. E essa consolação que nós recebemos para dividir com outros. Para termos algo também para dividir, não apenas o sofrimento comum, mas o consolo, a esperança, aquilo que Deus coloca no nosso coração numa hora como essa. Porque se nós somos filhos de Deus, nenhuma tribulação virá para a nossa vida sem estar acompanhada da provisão, do consolo, do encorajamento, que às vezes vem através de alguém, às vezes através de uma leitura, às vezes simplesmente num momento de oração, às vezes uma mensagem que alguém manda, um SMS, um e-mail, uma ligação telefônica. Deus usa todos os meios possíveis. Um pensamento, um versículo que Ele traz à mente num momento crucial. Mas a promessa de Deus é que junto com a tribulação virá o encorajamento, virá o consolo. E o propósito desse consolo, desse encorajamento que Ele colocar no nosso coração, e quando esse momento chegar, porque há um espaço de tempo que a gente entra na caverna. Há um momento em que a gente fica na escuridão. Há um momento em que tudo que a gente consegue é sentir dor e sofrimento. Mas vai chegar um momento em que haverá o encorajamento, a força vai voltar, a mente vai clarear, a razão vai novamente prevalecer. Nós vamos conseguir enxergar coisas que nós não enxergávamos quando nós estamos mergulhados no turbilhão das emoções, porque nessa hora os pensamentos vêm em todas as direções. Não só os pensamentos, mas as inferências, as interpretações, os amigos de Jó, tudo isso acontece na vida de todos nós. No entanto, essas consolações que, eventualmente, chega uma hora em que elas vêm, porque essa é a promessa de Deus, nós podemos, então, compartilhar esse encorajamento uns com os outros. Às vezes leva um pouco de tempo, mas essa é a promessa, e Deus não falha. Aliás, nesse mesmo capítulo, mais adiante, ele diz que todas quantas são as promessas de Deus. Versículos 20 e 21. Todas têm nele, em Cristo, o amém. Nós podemos dizer amém a todas as promessas de Deus. Porque quem garante o cumprimento dessas promessas é Jesus Cristo. Pelo que Ele fez, Ele conquistou na cruz, para nós, o acesso a todas essas promessas do Pai. E podemos dizer amém a todas elas, inclusive aquela que diz, 1 Coríntios 10, 13, não vos sobreveio tentação ou provação, porque é a mesma palavra, que não fosse humana, mas Deus é fiel. E não permitirá que sejais tentados ou provados, que às vezes a gente não sabe qual é a origem, né? Mas sempre passa pelo filtro de Deus. A gente vê isso no livro de Jó, quando Satanás se apresenta diante de Deus e pede permissão para fazer aquele estrago na vida de Jó, e Deus fala assim, pode.
Não me peça para explicar isso. Mas assim é a soberania de Deus. Nós queremos um Deus bonitinho, encaixadinho, quadradinho na nossa caixa. Nós queremos famílias assim, nós queremos igrejas assim. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, se você não sabia. Não é assim. A única pessoa que é reta, que é perfeita, como Ele é, não como a gente o faz, é Deus. E a nossa vida consiste em conhecer cada vez mais esse Deus como Ele é, e não como nós gostaríamos que Ele fosse e agisse. Então, voltando, as consolações que chegam à nossa vida passam a ser algo para a gente dividir essa coragem, essa esperança com os nossos irmãos em Cristo. E, por último, as tribulações nos aproximam uns dos outros pelas orações que se multiplicam em tempos de tribulação. O texto diz, assim, muitos, versículo 11, darão graças por nossa causa. Aliás, antes disso, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido, em resposta às orações de muitos. Você já percebeu que quando a gente está debaixo de pressão, a gente ora mais? Você ora mais, eu oro mais. Quando a gente se desespera, o que acontece com o nosso joelho? O nosso joelho se dobra. Quando a gente não tem uma solução, o que acontece com o nosso coração? O nosso coração se derrama na presença de Deus. E isso não é uma exceção. Isso não é um acidente. Essa maneira que Deus usa na nossa vida é o desejo dele. É para isso que ele faz essas coisas. Porque se ele não fizer isso, se ele não permitir, não mandar tribulação, se a gente não viver tribulações no dia a dia, coisas que nos deixam perplexos, nós não vamos aprender a orar, nós não vamos orar, nós não vamos multiplicar as nossas orações. E por incrível que pareça, são essas circunstâncias que nos levam a buscar a Deus. No final do ano passado, nós colocamos 5 prioridades para a nossa igreja. A primeira delas é a oração. A segunda prioridade, que a gente, como liderança, queria desenvolver e trabalhar nela, exatamente o número 2, está lá no escritório, você vai ver lá no nosso quadro de vidro escrito, número 1, oração, número 2, liderança pastoral. Domingo que vem nós vamos falar um pouquinho sobre batalha, ou ataque espiritual, essa dimensão da nossa vida que a gente não pode ignorar. E aí entra muito a oração, e a fé e as armas que a Bíblia diz, a nossa milícia, as armas da nossa milícia não são carnais. Nós vamos ver isso domingo que vem. Mas a oração é uma dessas armas. E elas se multiplicam em tempos de tribulação. Eu dou graças a Deus que eu e a Cláudia pudemos tirar alguns dias, a gente ficou quase uma semana, 6 dias, e saímos de São Paulo, fomos para outro lugar, tivemos um tempo para a gente, para se recolher, para se refazer, para orar, para jejuar, enfim, termos um tempo nosso. E recobrar um pouco da energia emocional, física e espiritual que estava se esgotando. E como foi importante, tem sido importante. Agora mesmo de manhã, um pastor amigo meu, que nem é daqui dessa cidade, me mandou um pequeno texto. Estou orando por você. Fique firme, Deus está com você. Eu li isso a caminho da igreja. E essas coisas acontecem justamente nessas circunstâncias. Orações se multiplicam em nosso favor. E eu tenho certeza que isso se aplica a muitos que estão aqui. Eu ouvi alguém, essa semana mesmo, que disse, faz tempo que eu não oro tanto, não tenho buscado tanto a Deus como nessas circunstâncias. E essa dimensão da oração que se multiplica nos aproxima uns dos outros. Quando a gente estudou alguns textos atrás, mensagens, nós vimos o papel, o lugar da oração na igreja primitiva, na igreja do livro de Atos. Como eles oravam em todas as circunstâncias. Oravam,
oravam e oravam. Deixe-me dizer para vocês que o nosso alvo, a razão da gente existir como comunidade batista em Moema não mudou. Nós existimos para manifestar Jesus na nossa vida, em Moema, na vizinhança, onde nós estamos, com o objetivo de transformar essa cidade pelo Evangelho. Nós queremos ser usados por Deus para isso. Nosso objetivo, nosso propósito não mudou, é o mesmo. Nós estamos caminhando nessa direção. Nós começamos há 4 anos e meio, e lá vai fumaça. Começo de outubro vamos completar 5 anos assim. Alguns de vocês estão aqui desde o começo, outros se juntaram a nós nessa jornada. E deixe-me dizer para vocês, no fundo do meu coração e com toda firmeza, que existe em Deus, não no Paulo, nosso alvo, nosso objetivo, nosso propósito não mudou. Nós temos vivido várias situações ao longo desses anos, já nos decepcionamos outras vezes, já tivemos situações de perplexidade, de frustração, outras tantas. E agora nós estamos vivendo mais uma. Talvez, para a maioria de nós, a maior delas. Mas o propósito não mudou. Nós estamos indo nessa direção. E nós temos aqui a possibilidade de aprender com essas tribulações. E a pergunta é, quando nós iremos aprender? Quando? Talvez Deus esteja dando para a gente, para mim, para todos nós, a oportunidade de entender, talvez numa dimensão com um pouco mais de clareza e profundidade na nossa vida, que as tribulações acontecem. E as causas delas não são tão importantes. No sentido, elas são, mas elas não devem ocupar o tempo todo o nosso coração, porque nós vamos falhar. Pessoas vão falhar. Organizações vão falhar. Programas não vão ser 100% imunes a problemas. As igrejas não são perfeitas. Se você procura uma igreja perfeita e pensou que aqui é quase, agora você já sabe que não é. E o pastor também não é. Então, essa é uma oportunidade que Deus está nos dando, atravessando esse momento de grande pressão interna, da gente entender o que Deus quer fazer através disso. Ele quer nos empurrando além das regiões das nossas maiores forças, Ele quer nos levar a abandonar, em primeiro lugar, a nossa autoconfiança. Nos levar a depender somente dEle. E nos levar a nos aproximar uns dos outros pelos sofrimentos, pelo encorajamento do Espírito Santo e pelas orações que têm se multiplicado de uns para com os outros. Capítulo 1, versículos 21 e 22, diz o seguinte, lá na frente. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permanecemos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, Ele nos selou como sua propriedade e pôs em nós o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Para o cristão, para a Igreja de Jesus, nunca é o fim. Sempre estamos a caminho. Em todas as circunstâncias, nós podemos afirmar que somos mais do que vencedores. Por quê? Porque ninguém pode nos separar do amor de Deus. E se ninguém pode nos separar de um Deus que nos ama incondicionalmente, esse amor que foi colocado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, ele também é um amor que precisa se manifestar e permear aquilo que acontece entre nós e de nós para o mundo, para a cidade na qual nós vivemos e trabalhamos. É Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Não é uma igreja, não é a sua organização, não é uma liderança que é desenvolvida e muito competente, não é um pastor infalível, não é um programa infantil, não é... E tudo isso tem o seu valor, é importante, mas quem garante que nós permaneçamos firmes em Cristo é Deus. Porque Ele nos ungiu, Ele nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia daquilo que está por vir. Uma coisa que eu tenho sempre lembrado
e lembrar das pessoas que estão perto de mim nessa hora, que andam comigo. É que a primeira vez que Jesus falou sobre igreja para os seus discípulos, quando Pedro falou por eles, dizendo, não, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. Duas coisas. Primeiro, a igreja é dele, é de Jesus. Então, a gente precisa entender que o senso de propriedade não é nosso, é dele. Em segundo lugar, ele disse, eu edificarei a minha igreja. Em outras palavras, nós estamos, pode subir, nós estamos nas mãos do melhor e do mais competente arquiteto, engenheiro, construtor que existe no universo. Não tem qualquer pessoa mais competente que Jesus Cristo para edificar. Então nós temos que olhar para Ele, aprender o que precisamos aprender e continuar nessa jornada. Porque se Ele nos colocou numa situação em que nós somos extremamente pressionados, é para nos ensinar a confiar não mais em nós, não no que temos, não no que somos, mas somente em Deus. E fazendo isso, nos aproximar pelo sofrimento, pelos encorajamentos e consolação do Espírito Santo e pelas orações mútuas. Senhor, ajuda-nos a reaprender. Obrigado por essa oportunidade de, em termos um encontro com a nossa fragilidade, a nossa impotência e os nossos limites humanos. Mas obrigado porque, ao mesmo tempo em que a gente, como Paulo mesmo disse, se encontra às vezes em situações de abandono, de impotência, de sofrimento, de perplexidade, às vezes extrema, exatamente nessa hora, é que o Senhor está nos ensinando a depender unicamente do Senhor. Queremos fazer isso como igreja. Queremos aprender isso. Queremos compartilhar as nossas dores, compartilhar o que nos dá esperança e orar uns pelos outros. Porque quem edifica a igreja que é tua, é o Senhor. E assim nos colocamos como pedras vivas nas suas mãos, para que esse edifício que o Senhor está fazendo e construindo, uma parte do teu corpo que se chama CB Moema, seja de fato a habitação do Espírito Santo, hoje e sempre. No nome de Jesus. Amém.